Meus amados, a paz do Senhor. O vídeo de hoje é uma continuação da nossa série de vídeos a respeito dos dons espirituais. No primeiro vídeo eu falei para os irmãos a respeito do dom de sabedoria e da importância desse dom para a igreja do Senhor. No vídeo de hoje eu estarei falando para os irmãos a respeito do dom de ciência. Mas o que é o dom de ciência? O dom de ciência é uma operação do Espírito Santo, a qual o Senhor derrama sobre o seu corpo, ou seja, sobre a sua igreja, as revelações daquilo que está oculto e escondido ao olhar do homem natural. Tá? O dom de ciência se manifesta de três formas muito distintas. Ele se manifesta através de sonhos, de visão e de revelação. O dom de ciência se enquadra em uma categoria. Existem três categorias dos dons espirituais. Existe a categoria do dom de elocução, existe a categoria dos dons de revelação e existe a categoria dos dons de poder. Portanto, o dom de ciência faz parte da categoria do dom de revelação. Tá? Nós podemos ver acerca desse dom na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo de número 8. Tá certo? Meus amados, mas para que serve esse dom? Qual a finalidade desse dom para a igreja do Senhor? A igreja do Senhor, ela não é apenas uma instituição. Aquilo que é da instituição pode ser tratado de forma natural, documentos, valores, organização, eventos, os cultos públicos, pode ser tratado de uma forma natural. Porém, a igreja do Senhor, ela é uma unidade espiritual, tá? Ela não é apenas aquele local que nós vemos, que possui 4 paredes, um púlpito, alguns bancos e uma placa de uma denominação, não, tá? Ela é um corpo profético, tá? Ela tem sobre si ali o Espírito Santo. É um corpo que é formado por membros e que tem sobre ele um cabeça, e esse cabeça que dirige a igreja do Senhor. E o cabeça que nós falamos não é o homem, não. O cabeça que nós falamos é Cristo. Tá, meus amados? Existem situações que podem surgir na igreja que fogem ao nosso entendimento, que fogem ao nosso alcance natural. Portanto, nós temos que ter sobre nós o Espírito Santo. A igreja que não crê no batismo com o Espírito Santo, que não crê nos dons espirituais, ela é firmada no homem. E o homem é falho. O homem tem os seus limites, o homem tem as suas fraquezas e o homem é sujeito a pecar e a falhar. Portanto, a igreja que confia no homem para direcioná-la, ela pode entrar em sérios problemas. Tá, meus queridos? Portanto, a igreja do Senhor, sendo espiritual, ela tem sobre si o Espírito Santo. A igreja ela tem 2 pilares fundamentais. O primeiro pilar é a palavra do Senhor, que é o nosso livro de regra e de fé, é a palavra do nosso Deus. O segundo pilar é o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais. Quando eu falo o primeiro pilar e o segundo pilar, eu não estou dizendo em categoria, um sendo maior do que o outro, não. Eles têm a mesma importância, tá? São presentes dados pelo nosso Senhor para o nosso caminhar seguro, tá, meus amados? Nós vemos esse dom tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, tá? O dom de ciência. Nós vemos lá no Velho Testamento ali na vida de José, conhecido como José do Egito, quando José tem 2 sonhos proféticos por volta de 17 anos e que ele sonha, o primeiro sonho, que ele estava no campo atando alguns molhos de trigo e de repente o molho que ele estava atando se colocou de pé e os demais molhos também se colocaram de pé ao redor do molho dele, e a palavra diz que os molhos se encurvaram perante o molho de José como forma de reverência. José teve um segundo sonho também, a qual o sol e a lua e 11 estrelas se prostraram perante ele. E isso se cumpriu na vida dele quando ele se tornou governador do Egito. Portanto, lá no Velho Testamento, o Espírito Santo usou José no dom de ciência ali em sonhos, tá? Sonhos proféticos, tá certo?
Nós vemos isso aqui no Novo Testamento também, né, na vida de José, mas agora um José diferente, né? José é o carpinteiro, né? Lá em Mateus, capítulo 1, versículo de número 18 em diante, né, conta ali a respeito do nascimento de Jesus, né? E a palavra diz que José, quando descobriu que Maria estava grávida, tentou deixá-la secretamente. E a palavra diz que em sonho apareceu um anjo do Senhor que disse a José: José, não temas receber Maria como sua mulher, porque o que está sendo gerado nela é do Espírito Santo. José foi usado ali, né, em dom de ciência através de sonhos. Nós vemos esse dom também ali na vida de Saulo e de Ananias, né? Lá em Atos capítulo 9, no versículo de número 10, a palavra diz que Saulo, né, havia se encontrado com o Senhor, ele havia tido um encontro com o Senhor, ele caiu por terra, né? E a palavra diz que ele ficou 3 dias sem enxergar. E a palavra diz que ele estava na casa de um homem chamado Judas, né, na rua direita. E lá em Atos capítulo 9, versículo 10, o Senhor fala em uma visão a Ananias e fala para Ananias: Ananias, vá até a casa, né, de Judas e pergunta para um homem chamado Saulo, que ele está orando. Ora por ele, porque ele é para mim um vaso escolhido. E ao mesmo tempo que o Senhor falou com Ananias, o Senhor também falou, né, ali com Saulo, mostrando uma visão que Ananias viria também orar por ele, né? E assim aconteceu. Ananias foi até lá, estendeu suas mãos sobre ele, orou, né, por ele, e a partir daquele momento ali, Saulo se entregou ao Senhor de todo o coração e realizou a vontade do Senhor. Tá? Nós vemos também ali, né, a experiência, né, que Pedro teve com o Senhor, né, no dom de ciência de forma de revelação, né? Lá em Mateus capítulo 16, versículo 13 em diante, fala, né, da confissão de Pedro, quando o Senhor pergunta aos seus discípulos, né, o que os homens achavam, né, que era ele, né? O que dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles começavam a falar: um acha que tu és Moisés, outro acha que tu és Elias ou um dos profetas. E o Senhor olha para eles e fala: e vós, quem dizeis que sou? E a palavra diz que Pedro, erguendo sua voz, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A palavra diz que o Senhor olhou para ele e fala assim: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não foste carne nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que estás no céu. Ou seja, naquele momento Pedro foi usado, né, no dom de ciência, né, na forma de revelação. Ele alcançou aquilo que era profético. Então, meus amados, né, o dom de ciência é um dom a qual o Espírito Santo nos revela aquilo que está oculto. Como que, sendo homens naturais, nós podemos entender aquilo que está passando no coração da ovelha? Como homens naturais, nós podemos alcançar aquilo que está acontecendo na alma de uma ovelha? É impossível. Muitas vezes a ovelha está angustiada, aflita, né? Seu coração em pedaços, com a sua alma destroçada, e aparentemente aos nossos olhos, como homens naturais, ela está bem, sorrindo, brincando, muitas vezes está no culto todos os dias, mas lá dentro, né, tem algo de errado. E nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos ter sobre nós o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, para que o Senhor possa nos mostrar aquilo que está oculto lá dentro do vaso, né? Lá dentro do coração da ovelha, para que nós possamos buscar o Senhor, suplicar ao Senhor, né? Para transmitir uma palavra, né? Que possa sarar aquela ferida. Não a palavra nossa, mas a palavra, né, na direção do Senhor, né? Somente o Senhor pode agir naquilo que é espiritual. Muitas vezes conselhos, palavras naturais não podem, né, tratar daquela situação. Existem irmãos, queridos, que por passarem por angústias, aflições, né, e por não quererem abrir os seus corações, né, para a igreja, buscam recursos, em psicólogos, psiquiatras, assistência médica, né, para poder sarar aquela dor que ela está sentindo, e nada, né, surte efeito.
Nem a palavra de um psicólogo, de um psiquiatra pode ajudá-la, porque aquela enfermidade ela está em um nível acima daquilo que o homem pode fazer, né, agir, não é? Somente o Espírito Santo pode agir. Então, como igreja do Senhor, nós precisamos ter essa direção segura, nós precisamos ter esse norte da parte do Senhor. O Senhor, né, tem que nos mostrar, porque sem o Senhor nós não somos nada, não somos nada. Não podemos cuidar da ovelha, não podemos sarar a ferida da sua alma, nem a ferida do seu coração, porque o único que pode sarar esse tipo de ferida é o Espírito Santo, é o próprio Senhor, né? Nós, como homens, podemos buscar ajudar, podemos, né, pagar um preço pela vida dela, né, podemos orar por ela, podemos buscar o Senhor, pagar, né, um preço em jejum, madrugada, oração, súplica, clamor ao Senhor, né, chorar pela ovelha, mas o único que pode agir na alma e no coração da ovelha se chama o Espírito Santo, tá? E é necessário. Muitas vezes você vai chegar para a ovelha e você vai falar assim: olha, meu irmão, minha irmã, como que você está? Está tudo bem com você? E ele vai dizer com um sorriso no rosto: olha, está tudo bem, mas a alma dele está em pedaços, né? Tudo está errado, né? Muitas vezes, né, irmãos que estão em dificuldades na caminhada, dificuldade espiritual, né? Meu amado, como você está? Ah, não, estou bem, brinca, né? Aquele jeito todo. E o Espírito Santo ali, ele toca em você e te faz enxergar aquilo que está por detrás daquele muro de concreto, né? Te faz enxergar entre as páginas do coração do homem. E você, através do Espírito Santo, consegue alcançar aquilo que está oculto a qualquer outro homem que nunca vai entender: olha, mas ele estava tão bem, né? O Senhor te faz enxergar aquilo. Então, é necessário sim a direção do Espírito Santo, é necessário sim os dons espirituais. E o dom de ciência é um dom fundamental para a igreja, para que ela possa ter um norte, não só naquilo que é em realizar a vontade do Senhor, a obra do Senhor, como naquilo que é cuidar do rebanho do Senhor, tá? Homens naturais não podem cuidar de homens naturais, não podem. Homens espirituais, aí sim, um homem que tem o Espírito Santo sobre a sua vida, que é cheio de graça, né? É um homem espiritual, ele tem condições, não dele, mas do Senhor, de cuidar do rebanho de Cristo. Amém? Então, o dom de ciência é um dom fundamental para a igreja, é um presente do Senhor, tá? E se porventura você, né, que está ouvindo esse vídeo, está com seu coração em pedaços, machucado, né, muitas vezes por uma palavra de um homem, né, muitas vezes por uma ação que não te agradou, ou muitas vezes um momento que você está passando na sua vida, abre o seu coração para o Senhor, né, fala para Ele: Senhor, cuida de mim, tira essa dor do meu coração. E assim o Senhor vai fazer. Ele vai operar, Ele vai revelar aquilo que está no seu coração, porque existem momentos na nossa caminhada, né, mediante as lutas, as provas que nós passamos, que nós ficamos tão machucados que nós tentamos falar e a palavra não sai, né? Muitas vezes nós somos tão provados, tão amassados, que se alguém falasse: olha, fala o que você está sentindo, fala o que você está passando, a palavra não sai da boca, né? Mas a palavra nos diz que o Espírito Santo intercede pelo homem com gemidos inexprimíveis. Ele que fala ao Pai, Ele que vai falar por você aquilo que você não consegue falar. Então fale para o Senhor: Senhor, eu preciso de uma bênção, opere no meu coração, que certamente Ele vai operar, e Ele vai revelar a igreja, vai mostrar à igreja qual é a sua necessidade, e assim o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Deus abençoe os irmãos, a todos, a paz do Senhor Jesus.